Na aula de hoje, nós vamos falar sobre propósito. Exatamente. Se você vem acompanhando as últimas aulas, que eu falei sobre talento na primeira, vocação na segunda, falei sobre chamado na terceira, e eu disse para você que eu ia trazer um entendimento sobre o que é propósito. Essa necessidade surgiu da minha alma, eu já disse isso antes, mas é bom lembrar, quando eu vi essa confusão das pessoas para tentar entender isso. Eu mesmo vivi durante muito tempo essa confusão. E eu confesso para você que eu acreditava que o que, na verdade, é uma vocação ou um chamado era um grande propósito. Mas na verdade não era. Foi depois de um grande mergulho para tentar entender isso que finalmente eu tive clareza. É evidente que para isso eu usei as escrituras. As escrituras. Se você já está me acompanhando há um tempo, você sabe que a minha base de ensino são as escrituras. Eu vou utilizar com você conhecimentos filosóficos, conhecimentos práticos, desenvolvimento pessoal e outras coisas que eu vi que fazem sentido com as escrituras, mas a base sempre será as escrituras, porque ali estão princípios eternos que são irrevogáveis. Então, não tem como eu fugir disso. Tentei durante muito tempo, não funcionou. Durante muito tempo eu busquei na filosofia uma série de respostas, principalmente na filosofia clássica, e tive uma série de ensinamentos profundos e muito importantes, mas quando eu voltei a minha atenção para as escrituras, foi onde eu tive respostas, orientação para aquilo que eu precisava. E uma delas era isso: propósito. Se você fizer uma pesquisa aqui no YouTube, você vai ver que uma série de pessoas falam uma série de coisas a respeito de propósito. Inclusive, há quem diga que você não precisa e há quem diga que você só pode se mover se tiver um. E foi aí onde eu vi essa confusão. Que muitas vezes o que a pessoa tinha era um chamado, dentro de uma vocação, porque tinha talentos, mas não tinha nada a ver com propósito. Porém, para a gente começar a nossa aula de hoje, sem muitas delongas, vamos para a nossa telinha, vamos para a nossa lousa que não tem giz, mas está aqui. Propósito, a sua cura espalhando-se para o mundo. Já deu uma pista. Já deu uma pista sobre o que é propósito. Mas vamos continuar aqui para fazer essa revisão, porque caso você não tenha assistido os outros vídeos, você pelo menos aqui vai lembrar. Vamos lá. Revisão dos conceitos essenciais. Talento são essas habilidades naturais que você tem, ferramentas internas, que você faz com facilidade, com algum nível de satisfação e eficiência. Então você consegue fazer isso. Você percebe que o que para os outros é uma grande dificuldade, para você é fácil, do que nos outros encontram uma problemática, elas não conseguem passar daquilo, para você é satisfatório, e o que as pessoas fazem de forma mediana, até medíocre, você consegue fazer de forma eficiente. Você não treinou para isso, você simplesmente conseguiu perceber que você tem isso naturalmente. Evidente que, como eu disse na aula, ele pode ser aperfeiçoado, mas você vai percebendo seus talentos naturalmente. Todo mundo fala sobre isso, todo mundo percebe isso, na verdade, em algum momento da vida e é esquecido. E eu mostrei para você que no momento em que você consegue compreender esses talentos, você vai começar a desenvolver paixões que estão ligadas a ele. Então, se você é alguém que tem um talento de ensinar, você compreende bem as coisas e passa à frente, você consegue transformar algo difícil em algo simples. Muitas vezes você vai se apaixonar pela leitura, vai se apaixonar pelo conhecimento, vai se apaixonar por aquilo que traz mais curiosidades para a sua vida. E essa paixão que você tem faz você aperfeiçoar cada vez mais. Só que você começa a perceber as dores do mundo, e quando você começa a perceber as dores do mundo, você começa a entender que você pode ter uma participação na resolução dessas dores, e que isso seria uma vocação que você poderia compreender. Mais na frente eu vou falar algo sobre isso mais uma vez, só para a gente poder gravar isso. Mas eu disse para você que quando você está na sua vocação, porque você já mapeou seus talentos, você começa a perceber que você tem um chamado, que surge quando você, vivendo a sua vocação, começa a perceber que o mundo está te pedindo algo de volta. Levou uma solução para o mundo, você fez parte, você é um indivíduo, um individual que encontrou um caminho para fazer parte do geral, só que você escuta o geral e percebe que você pode devolver outra coisa ainda mais para ele. E isso é chamado. É quando você se torna uma resposta. Falei também que quando você entende um chamado, você pode fazer uma transição de vocação, né? O pessoal chama de transição de carreira, eu estou falando transição de vocação. É quando você entende que se você começa como um professor, automaticamente você pode se tornar o diretor de uma escola, o criador de um método, o diretor de uma grande instituição, um formador de novos professores para trazerem esse nível de entendimento para os seus alunos, porque você entendeu agora o senso de missão, que é um dom, que dá dentro de um dom chamado dom de ensino.
E você vai compreendendo isso. Te dei vários exemplos. Na aula sobre chamado, tem vários exemplos, onde eu coloco lá talento, parte a parte, tudo direitinho. Como eu disse, em geral eu gosto de clicar aqui e conversar, do jeito que eu fazia antigamente no Instagram, quando eu dava respostas ou fazia lives. Mas aqui eu fiz em aula porque eu quero que você fixe isso daqui, porque depois a gente vai conversar sobre várias coisas e isso aqui vai ser necessário. Só que além disso, conversando sobre isso, hoje eu tô diferente, né? Não tô puxando, tô só mostrando para você na telinha. Eu quero desmistificar muita coisa disso. Vou deixar aqui na tela. Pronto, desmistificar. Deixa eu dar um zoom aqui para você, ver se melhora. Deixa eu dar um zoom aqui. Melhorou a visualização? Acredito que melhorou. Pronto. Desmistificando esses conceitos. É evidente que, por questões didáticas, questões é didática, né? Vamos usar o plural certo. Quando eu trouxe isso para você, eu trouxe de uma forma cartesiana. Eu falei que em alguma etapa da sua vida você ia identificar com clareza os seus talentos, e aí depois você ia alocar esses talentos dentro de uma vocação, e que essa vocação, uma vez desenvolvida, ia te trazer uma ideia de chamado, e que esse chamado ia te apontar por um propósito. Mas nem sempre é assim, tá? A nível de didática, é necessário que eu te explique o passo a passo como ele aconteceria se ele fosse perfeito, no mundo perfeito. Mas a verdade é que nenhum de nós vivemos assim. Então eu quero agora não desfazer o que eu falei, eu quero agora aplicar o que eu te ensinei à realidade. A primeira coisa que eu quero que você entenda, a maioria das pessoas estão enterrando seus talentos. Ponto. É isso. A grande maioria de nós estamos enterrando nossos talentos. Eu não gosto de ser autorreferente, mas em alguns momentos é necessário, né? Porque eu não tenho outros exemplos. Se tivesse, talvez eu não pediria permissão para falar, então eu não vou poder falar aqui. Então eu vou falar de mim. Eu me exponho aqui e isso gera entendimento para você. Eu tenho um nível de ambição alta. Eu tenho um nível de ambição muito alta, mas minha ambição está atrelado a outras coisas. Eu sei que quando algumas pessoas escutam ambição, pensam, ele quer dinheiro, quero. Mas o dinheiro para mim não está atrelado ao Rolex que eu quero usar, até porque eu nem acho bonito os Rolex. Eu prefiro um Vacheron Constantin. Não está ligado à ostentação, não está ligado a carros esportivos, não está ligado a mansões, não está ligado a viagens internacionais. A minha ambição ela está ligada diretamente à segurança, à qualidade de vida. É isso que está. E por causa disso, eu sempre observei que existiam áreas em que eu podia trabalhar que poderia me dar muito dinheiro. E a minha orientação, e eu creio que a maioria da orientação das pessoas é justamente essa. Procure uma área que dá dinheiro, se empenhe em aprender a executar bem essa área e você vai ganhar dinheiro. Confesso para você que algumas áreas elas eram muito bem remuneradas, porque elas exigiam um nível de conhecimento que era muito específico. Porém, na maioria das vezes, eu estava numa área que poderia usar todos os meus talentos, mas eu acabava caindo em outra, do qual os meus talentos eram completamente obliterados, apenas porque eu queria recompensa financeira para conquistar essas coisas que para mim têm significado, mas eu enterrava meus talentos. O único momento na minha vida, e eu fiz essa revisão recentemente, o único momento da minha vida que eu acordava, eu trabalhava de segunda a domingo, de terça a domingo. Era de terça a domingo. E não era um trabalho que você executava 8 horas. Às vezes eram 12 horas por dia, 14 horas por dia. Nos finais de semana, principalmente, era ainda mais intenso, que foi o momento que eu trabalhei no ministério, onde meu trabalho era ser professor, era ser líder, era onde eu formava outros líderes, eu ensinava dentro de células, eu acompanhava pessoas, eu fazia trabalho de aconselhamento, eu ministrava em outros eventos, eu ministrava em outras igrejas, eu ministrava em encontros. Aquilo me preenchia de uma forma, mas não me remunerava, porém me preenchia. E eu lembrei esses dias que o único momento na minha vida que eu senti satisfação plena foi nesse período. Foi então que eu comecei essa revisão novamente de entender. É porque ali era o único lugar na minha vida em que eu conseguia colocar ativado todos os meus talentos. Mas na grande maioria do tempo, eu estive enterrando os meus talentos. E é o que a maioria das pessoas tem feito, enterrando talentos. A gente enterra talento por vários motivos. Primeiro porque a gente é muito comparado, a gente é muito subestimado, que é o que está escrito aqui para que você entenda.
Porque as pessoas ou olham para o que você faz e diz que aquilo não vai te trazer a remuneração a um nível que você possa ser finalmente bem-sucedido, ou você é comparado com o que você faz, com outra pessoa faz, a outra pessoa já conseguiu chegar em algum lugar, você não, então era melhor que você fizesse aquilo. Isso acontece demais. E eu fiz isso comigo durante muito tempo. Durante muito tempo. Só que depois que eu comecei a estudar a questão do ser humano, a identidade humana, eu comecei a ver que é isso. Na maioria das mesas que eu sento, eu começo escutando e percebendo as pessoas. E eu vejo o descontentamento, a insatisfação, a revolta, a tristeza, o desamparo, a angústia das pessoas estarem fazendo algo profissionalmente ou tentando fazer algo profissionalmente que elas nem queriam estar fazendo. E eu repito a frase: terrível coisa é embranquecer os cabelos longe daquilo que você entende como uma vocação, como um chamado. Então, acontece de forma clara? Não. A gente às vezes demora para entender. Às vezes a gente já tem vivido, tem experiências, como eu disse, todo mundo já viveu uma experiência em que aquilo que você consegue fazer com o seu talento, facilidade, satisfação e ao mesmo tempo eficiência, parece que encontra um lugar no tempo em que você, quando faz aquilo, diz: me reconheci aqui, me reconheci aqui. Abrindo aqui um parênteses, eu lembro que uma vez eu estava escutando a história do professor Clóvis de Barros Filho, o filósofo, e ele disse que o pai dele começou a colocar pressão nele para ele saber qual era a vocação dele na vida. E ele disse que tentou de tudo. E tudo que ele tentava fazer dava errado. Esportes em geral dava tudo errado. Todas as áreas dava tudo errado. Ele disse que o pai dele chegou a colocar ele no hipismo. E a primeira vez que ele sentou, foi montar a cavalo, ele montou invertido, ele montou com a frente para o rabo do cavalo. E ele disse que ali foi onde o pai dele praticamente perdeu as esperanças. Até que um dia ele disse que chegou para o pai dele e pediu para o pai dele deixá-lo no colégio mais cedo, porque ele precisava ensinar os colegas o que ele estava aprendendo em sala de aula. E o pai dele desconfiou daquilo, porque pensou: esse menino não sabe fazer nada direito, vai estar ensinando os outros. E mais à frente, ele conta que mais à frente ele descobriu que o pai dele ficou assistindo o que ele estava fazendo e viu que ele ensinava com maestria. E ele disse que o pai dele olhou para ele e disse assim: estava perdendo as esperanças, mas eu acho que a gente encontrou um caminho aí. O próprio professor Clóvis, ele diz em outros momentos que uma vez ele deu aula em sala de aula e ele disse que ele, naquele momento, ele disse que tinha por volta de 12 anos de idade, ele disse: naquele momento eu me encontrei. Eu entendi e eu desejei fazer aquilo pelo resto da vida. E ele é um dos casos que a gente entende que a vocação, que era para ser professor, alavancou ele a um chamado. E hoje ele não está apenas em uma sala de aula, mas ele está espalhado no mundo através de livros, palestras, seminários, cursos, aulas, porque ele entendeu o chamado. As pessoas gritaram de volta o que precisavam dele e ele entregou. Então eu quero dizer para você que eu sei que muitos de nós tivemos esse momento em que parece que a coisa encaixou, sabe? Fechou. E ali tem uma vocação para você. Só que não se prende a isso, porque nem sempre existe uma vocação para aquilo que você tem talentos. Às vezes existem várias. O importante é que você encontre uma agora em que seus talentos sejam totalmente aproveitados para que você consiga fazer isso com facilidade, com satisfação, com prazer, encontrando uma função, um significado nisso. E é isso que, mesmo que no começo não aconteça, vai num futuro muito próximo te remunerar muito bem, porque aquelas pessoas que fazem bem algo com facilidade, satisfação e eficiência, com certeza essas pessoas serão bem remuneradas por isso. Tu tá prestando atenção quando eu tô te falando de tu ficar rico, né? Eu tô te falando de tu encontrar um lugar no mundo para tu funcionar. Eu estou aqui com essa única e completa intenção. Mas a gente falou sobre vocação, que é quando muitas vezes esse lugar onde eu tenho meus talentos encontra um nível de paixão, que encontra um nível de dor. E eu disse para você que eu queria desmistificar isso. Por quê? Porque as pessoas acham que você precisa sempre trilhar essa escada da: ah, eu tenho um talento. Qual é o meu talento? Meu talento é esse. Então eu vou encontrar um lugar onde eu vou jogar esse talento. Encontrei uma vocação. Agora eu preciso de um chamado. Agora eu preciso de um chamado. Agora, às vezes, a vocação já é o bastante. Compreende o que eu estou falando? Às vezes, a vocação já é o bastante. Para te falar a verdade, sendo 100% sincero com você, como eu queria que pelo menos as pessoas tivessem encontrado o seu talento, entendido, compreendido o seu talento e encontrasse pelo menos uma vocação. Porque neste momento a gente teria médicos,
que fazem com facilidade, com satisfação e com eficiência, professores, advogados, engenheiros, vendedores, todas as áreas da vida, todas as áreas da vida. Porque eu estaria vendo pessoas que, independente da situação estar boa ou ruim, independente dela estar de mau humor ou bom humor, independente dela estar no momento de modulação hormonal, que seja o que for, pelo menos ali eu estou encontrando uma pessoa que tem talento para fazer aquilo que se propôs a fazer e faz com maestria. Então eu não estou querendo aqui que você fique achando que você tem que subir essa montanha. Nossa, eu estou aqui no meu talento, já entendi. Agora eu vou atrás da vocação e porque eu preciso encontrar meu chamado para saber qual é o meu propósito. Calma. Às vezes a vocação já é o bastante. Já é você atendendo a necessidade que nunca vai acabar e que você tem como entregar e fazendo muito bem feito e com certeza sendo reconhecido por isso. Agora, é desmistificar? Deixa eu te desmistificar isso com você. Você sabe quantas pessoas vão ver esse vídeo? Você sabe quantas pessoas que vendo esse vídeo vão viver isso? Você sabe quantas pessoas que vendo esse vídeo e vivendo isso vão continuar aplicando isso? Pois é, minimamente. Você sabe quantas pessoas acreditam no que eu estou falando? Pois é, pouquíssimas. O que significa que se você entender isso e viver, você já vai estar à frente da grande maioria, porque eu não acredito, verdadeiramente, apesar de desejar do fundo do meu coração, que essa mensagem alcançasse todas as pessoas e as pessoas compreendessem minimamente isso. Eu sei que a maioria não vai entender. E você vai entender como está ligada a proposta lá na frente. Não vai entender. Então, por mais que você pense assim, agora pronto, mas então quer dizer que se todo mundo encontrasse seu talento, todo mundo encontrasse sua vocação, o mundo seria perfeito. É, perfeito não seria, mas seria muito próximo de uma coisa eficiente. Porém, quando eu falo isso, eu já sei que a maioria não vai fazer. Simplesmente não vai. Então eu não estou te entregando a visão romântica de vida, eu estou te entregando a oportunidade de se destacar daqueles que nem entenderam isso. Porque se você entender isso, você vai mapear hoje, você vai desenvolver agora um caminho de vocação que a maioria das pessoas nem sequer sabe que está acontecendo. Então isso já vai te colocar à frente de muitas pessoas. E não porque você quer estar acima ou à frente delas, mas porque você precisa estar onde você precisa estar, sendo quem você precisa ser, e isso já vai ser uma grande conquista. Então, às vezes, a vocação já é o bastante. Porque vocação não é destino, mas é caminho. É o início de alguma coisa, é o início de uma grande jornada. Porém, começa ali. Identifiquei meus talentos, joguei para dentro de uma vocação, comecei alguma coisa, em algum momento o chamado vai despertar. Mas bastava começar por ali. Eu ia falar isso lá no final, mas talvez eu volte a falar sobre isso. E aí vem o chamado, né? Que o chamado, depois que você está vivendo, pode surgir antes do preparo, mas sem preparo vai acontecer algumas coisas. Por que eu queria dizer isso? Porque veja só, muitas pessoas têm a sensibilidade de perceber o que o mundo está pedindo de volta. Deixa eu afastar esse computador mais para trás, para ver se pronto, agora ficou melhor. Muitas pessoas, elas muitas vezes não estão vivendo o seu talento, não estão aplicando dentro de uma vocação, mas elas já estão escutando o clamor, porque tem coisas que gritam mais alto, né? Poucas pessoas vão chegar para você e vão deixar claro o quanto elas sentem falta de uma boa literatura. Mas muitas pessoas vão dizer para você o quanto está difícil a questão financeira. Então, muitas pessoas que têm ferramentas para ajudar as pessoas a gerar mais dinheiro, a economizar dinheiro, a utilizar de forma mais inteligente, vão se apaixonar cada vez mais por esse tema, vão ver mais essa dor no mundo e vão aplicar isso numa vocação que ajuda as pessoas. Mas essa dor, eu preciso de mais dinheiro, ela atinge tantos e por tanto tempo que ela vai gritar tão alto que até quem não tem vocação ou quem não tem talento vai escutar, vai sentir isso, vai viver também essa grande dor que existe e quando você não tem o preparo para isso, isso vai gerar dor, frustração, uma sensação de desencaixe. Tipo, eu estou entendendo, mas cadê a ferramenta? Eu estou entendendo, alguém tem que fazer alguma coisa, eu estou ouvindo e ninguém faz nada, porque é isso que acontece. Mas ela é muito pior e muito mais intensa quando você tem o talento, quando você poderia estar entregando. E aí você entra em uma crise, porque o chamado já chegou. Mas você não entendeu o talento, não jogou isso dentro de uma vocação, e você vai começar a sentir as dores das pessoas em você, e você mesmo vai começar a falar dessas dores. Você já deve ter percebido isso.
É por isso que eu estou aqui com você. Eu quero te ensinar esses caminhos. É muita coisa que eu tenho para falar com você. Não hoje somente, no decorrer desses dias que a gente estará junto aqui. Mas quando ao mesmo tempo eu já sei o meu talento, já vivo minha vocação, quando eu escuto esse chamado, estou preparado para isso, esse chamado ele se transforma em missão. Eu começo a olhar para ele e ele vai me movendo. Eu preciso aprender mais, me apaixonei por mais um assunto, perceber mais uma dor e a coisa vai acontecendo. Então esse é o resumo dessa desmistificação que eu queria fazer na sua cabeça, porque eu sei que quando as pessoas estão na internet, elas acham que as coisas são assim extremamente cartesianas. Eu preciso de um plano de ação, eu preciso de uma trilha, eu preciso de uma cartilha. Eu estou te ensinando de forma didática, mas somente estou te explicando que essas coisas às vezes elas acontecem concomitantemente. Às vezes é escutando o chamado, entendendo essa dor, que você vai buscar ver se você tem esse talento, vai desenvolver esses talentos, vai apontar ele numa vocação e você vai atender o chamado. Às vezes também acontece assim, entende? Não é tão processual ou sistemático como as pessoas pensam. Quem nunca escutou a história de uma pessoa que estava numa área da vida, até tinha um bom salário, até vivia bem, mas ele disse: Eu cansei de ouvir tanto no meu trabalho as pessoas sofrendo por isso, que eu percebi que eu tinha talento para entender isso. Eu comecei a estudar sobre tal assunto, desenvolvi esse conhecimento, comecei a me apaixonar, percebi cada vez mais as pessoas tendo dor nisso, e eu decidi migrar de área. E na hora que eu migrei, eu entendi que eu estava atendendo a um chamado. Você já ouviu isso várias vezes. Muitas histórias de sucesso no mundo. E quando eu falo sucesso, por favor, não atrela sucesso diretamente a quem é rico. Atrela pessoas que às vezes você não conhece o nome, mas mudou a vida de centenas de milhares de pessoas. Nesse exato momento, existem pessoas que desenvolvem medicamentos que você não sabe o nome da pessoa, mas você já foi beneficiado por isso. Então, quando eu falo sucesso, é da pessoa encontrar o seu lugar no mundo, sua função entre o individual e o geral. Então, agora que já entendeu isso aqui, eu preciso passar mais para frente para que a gente entenda mais uma coisa. Márcio, como é que eu fixo isso na minha cabeça de uma forma muito clara? Pensa no seguinte: talento é como se fosse a sua semente. Uma semente específica. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso aqui. Eu não lembro o título dele. Acho que é o segundo vídeo. Você volta 3 vídeos, ele vai estar lá. Então, o- a semente ela precisa ser específica do fruto que você quer colher, ela precisa ser melhor. Então, imagina que o talento é isso, é o potencial que você tem para desenvolver mais a sua essência. Vocação é a terra aonde essa semente é plantada, porque ela vai encontrar o lugar certo aonde ela vai frutificar, como uma pessoa que encontra uma profissão que faz o seu fruto, a sua semente, o seu talento acontecer. E o chamado é justamente o fruto que é oferecido para aqueles que têm essa necessidade. Uma alusãozinha apenas para você entender. Mas eu quero entrar com você agora, deixa eu puxar aqui, no propósito. Quando eu falo para você que propósito é muito mais do que aquilo que a gente pensa e até tem um ponto de vista mais filosófico. Para falar sobre propósito, eu preciso voltar na chave, naquilo que eu, Márcio, considero a chave de conhecimento humano, que é a palavra do Eterno, mas principalmente nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Já disse, se você não é cristão, fica aqui e escuta o que eu estou falando e entende que eu estou falando assim de um ponto de vista filosófico. Eu tenho certeza que você vai compreender a profundidade que isso pode trazer para você, tá? Se você é um homem, uma mulher cristã, escuta aqui comigo que você vai entender algo que talvez você não tenha escutado do seu pastor até hoje, do seu padre até hoje, do seu líder, sacerdote que for. Tudo o que nós entendemos hoje sobre falta de identidade na humanidade tem a raiz lá nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Tudo. Se você quiser saber o que eu estou falando, pesquise no Google depois quais são os maiores motivos da crise de identidade humana. Se você quer algo mais específico, depois você pode ir no ChatGPT, no Grok, qualquer inteligência artificial que você usa para pesquisa, e pergunta para ela quais são as principais necessidades na crise de identidade humana. E você vai ver que tudo se resume a isso daqui, ó. A queda, na fragmentação. Quando você vê a narrativa bíblica, você vê no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, que o Eterno, a partir dali, o nosso Deus, ele nos dá uma direção. Primeiro, ele diz para mim e para você que ele nos fez a imagem e semelhança. A palavra do Eterno ainda em outro trecho diz que nós, apesar, além de sermos imagem e semelhança daquele que nos criou, ou seja, eu tinha uma referência, ele vinha todos os dias na viração do dia para conversar com o homem. O que é viração do dia?
é quando entardece e começa a anoitecer, o sol se põe, virou o dia. Os judeus eles consideram a virada do dia justamente no entardecer, no pôr do sol, virou o dia. Enquanto para nós um dia completo é de meia-noite a meia-noite, para eles um dia completo era do anoitecer ao pôr do sol. Uma noite completa, um dia completo de sol, um dia 24 horas fechados. Então, todos os dias o homem tinha diálogo e conexão direta com o Eterno. Tudo aquilo que foi criado antes do homem foi explicado para o homem o que, que era, para que servia, o que aconteceria, como seria no futuro, como ele cuidaria, através do próprio Criador. Todos os dias o homem se olhava no espelho e via de quem ele era imagem e semelhança. Todos os dias. E quando ele faz a criação do homem e da mulher, ele diz, né, ou façamos o homem e a mulher, a nossa imagem e semelhança, ele dá alguns direcionamentos. Primeiro ele diz, ele cria antes de tudo um território, chamado Éden, e coloca o homem dentro desse território, que tinha tudo o que ele precisava. E em versículo 26 do capítulo 1 diz, domine ele sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os grandes animais, sobre os pequenos animais. Domine ele. Percebe que tudo que estava na terra era nosso e estava sob o nosso domínio. Tudo estava sob o nosso domínio. O ouro que estava na terra, o animal que estava no pasto, os grandes animais que estavam no ar, ou nos rios, ou no mar, tudo nos pertencia. A gente tinha domínio. Você percebe isso? A única coisa que o homem não tinha domínio era sobre outro homem. Lá na frente a gente vai falar sobre isso. E além disso, ele deu para o homem uma função, que ele colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Só que nós sabemos a história. O homem caiu em pecado. Ele caiu em pecado. E nesse momento, ele perdeu esses 4 parâmetros imediatamente. Ele perdeu a conexão com o Eterno. Então eu perco imediatamente a minha referência de quem eu sou imagem e semelhança. Eu perdi. Todo o conhecimento, a sabedoria, o ensinamento, o entendimento das coisas acabaram a partir daquele momento. Eu não tinha mais em quem me referenciar. Perceba, é a mesma circunstância que uma pessoa hoje em dia vive. Hoje em dia, quando nós tiramos Deus da equação, colocamos apenas a família como nós conhecemos, e eu não tenho uma estrutura correta da figura paterna, uma estrutura correta da figura materna, uma estrutura de modelo, de exemplo, de referência, eu volto a estar no estado de Adão, que não tinha pai, não tinha mãe. A criação dele foi feita pelo próprio Eterno. Então, o próprio Eterno era um modelo perfeito de amor, de zelo, de parâmetro, de justiça, de todas as outras coisas. Perdi a conexão com ele, perdi tudo isso. E eu hoje, quando eu não tenho essa referência, nós sabemos que muitas famílias não são isso. A figura masculina está cada dia mais distorcida, a figura feminina está cada dia mais distorcida. Eu me encontro no mesmo estado que Adão. Cadê minha referência? Cadê o meu modelo? Como é que eu me exemplifico? Como é que eu sei o que é as coisas? Qual é a sabedoria que eu tenho? O que veio antes de mim? Para onde é que eu vou? Acabou. Acabou. E aí começa a confusão de identidade. Porque no momento em que eu olho para isso, foi que outra coisa acabou. Domínio. Eu perdi domínio sobre todas as coisas. Que me foi dado pelo próprio Criador, eu perdi. Perceba, todas as coisas criadas que não foram dominadas mais por mim passaram a me dominar. Tem coisas aqui no YouTube que eu não posso falar, porque senão vai derrubar, mas tudo aquilo que o homem tem como vício vem da onde? O tabaco vem da onde? Pozinho branco, a cocaína vem da onde? Eu vou falar, vai que depois. A maconha vem da onde? O álcool vem da onde? Todos os destilados do mundo é destilado de quê? Não é de uma planta? Todas as bebidas fermentadas do mundo são tiradas de onde? Não é de uma planta? Todo o desejo do homem de ter uma mulher e da mulher ter um homem não foi da própria criação, daquilo que estava debaixo do domínio? Você percebe que tudo aquilo que o homem hoje é escravo daquilo que ele deveria dominar e por ele não dominar, dominou? O desejo constante de riqueza. Escute o que eu estou te falando. Tudo que o homem mais quer não é riqueza, não é dinheiro, é poder. Alguns conseguem isso através de dinheiro. Alguns conseguem isso através de cargos políticos. Alguns conseguem isso através de influência. Alguns conseguem isso através de força. Mas tudo que o homem quer é poder. E principalmente o poder de subjugar aquilo que ele nunca deveria subjugar, que é outro homem.
Quando a gente escuta sobre reino de Deus, a gente não compreende o que de fato é reino, porque na nossa mente a ideia de monarquia é um homem sobre outro homem. É um homem coordenando todos os outros homens de uma nação. Mas quando o Eterno nos fez, ele nos deu domínio sobre todas as coisas criadas, menos sobre outro homem. Porque ele nos fez reis aqui, nos fez senhores isso daqui. E é por isso que a Escritura diz, e ele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Porque nenhum homem poderia estar sobre outro homem. Todos os homens estavam abaixo do Eterno, e todos os homens serviam ao Eterno, e eles todos dominavam aquilo que o Eterno deu. Era para ser assim. Mas você entende que quando nós perdemos o domínio, nós tentamos buscá-lo de todas as formas, tentamos retrazer isso, não sei nem se essa palavra existe, de tal forma que a gente começa a tentar expressar esse domínio, esse governo, esse poder de alguma forma, porque a gente perdeu. Só que na hora que a gente perdeu, a gente também perde o território. Perceba como isso acontece. Se você falar voltando para o poder, você percebe que muita da crise de identidade das pessoas é a sensação de impotência? Essa sensação de impotência que eu tenho diante da vida, da circunstância, da questão econômica, da sociedade, da falta de estrutura, da imposição, porque o domínio foi embora, voltando para o território. Você percebe que ele perdeu o convívio do jardim, ele foi expulso do Éden. Quando nós perdemos o território, nós estamos até hoje com a sensação de não pertencimento. Cada dia que passa, a gente tem menos a ideia de pertencimento, seja por território, seja por questão familiares, sociais, seja o que for, a gente perdeu esse sentido. Estamos completamente alheios a isso. Então percebe o que eu estou falando até agora? A gente perdeu a conexão, automaticamente baldeamos, fragmentamos a nossa identidade, porque não temos mais referência, o modelo perfeito de como devemos ser, de onde viemos e para onde vamos. Perdemos isso. E essas são as grandes perguntas da humanidade, né? De onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou. Automaticamente a gente perdeu o domínio e busca de todas as formas isso novamente. E é tudo aquilo que era para nós dominarmos, nos domina hoje. Desde as coisas materiais até as coisas emocionais, desejos, vontades, libidos. A gente perdeu território, o que nos dava uma sensação de pertencimento com essa autoridade, com essa conexão. Agora a gente não tem mais território, não tem mais pertencimento. A gente carrega o nome de que se a gente nasceu, nasceu no Ceará, por exemplo. Então a gente diz, eu sou cearense. É, porque eu nasci naquele estado. Mas a gente não tem mais a sensação de quem eu sou de fato como ser humano, antropologicamente falando. Quem eu sou? Ah, eu sou um ser humano, um ser racional. Poucas pessoas têm essa ideia do pertencimento social, familiar, existencial. A gente não se encontra mais. E por fim, por essa falta de percepção de quem nos criou, do geral, do individual, eu perdi função. A função do homem era cultivar e guardar. Mas se eu não tenho mais o que guardar porque o território me foi tirado, ficou só a ideia de cultivar. Cultivar aonde? Cultivar o quê? Cultivar com quem? O que eu faço? A gente perde função. E aqui é onde entra o que eu estou te falando. Por isso que a gente enterra talento, por isso que a gente não entende mais vocação, por isso que a gente não atende a chamado, por isso que a gente não entende propósito, porque fragmentou tudo. Está tudo fragmentado. As questões humanas estão todas aqui, dentro desses 4 pontos: desconexão, perda de domínio, perda de território, perda de função. A partir desse momento, você vai ver em toda a história da humanidade, desde a Ilíada, a Odisseia, desde os escritos antigos, da filosofia, desde a filosofia medieval, dos escritos clássicos, desde Machado de Assis até, sei lá, Graciliano Ramos, desde Shakespeare até José Saramago. Toda a filosofia, a literatura, o conhecimento é baseado em eu preciso de um senso de conexão, de autoridade, domínio, de pertencimento, território e de função na vida. Preste atenção, tudo fala sobre isso. Tudo fala sobre isso. O homem viveu uma busca constante daquilo que perdeu. Porque por mais que os que nasceram depois não tiverem experimentado, essencialmente nós precisamos daquilo pelo qual nós somos feitos para ser. Consegue compreender isso? Eu preciso que você compreenda isso para a gente passar para o ponto. Porque o propósito, ele, ele volta para você no momento que você entende isso, para que você possa trazer novamente a resposta disso para o mundo. Ele volta. Porque
todo esse desejo que nós temos levou a gente a fazer o quê? Isso nos deixou sem identidade. Passamos a viver buscando fugir da dor ou em busca do prazer, porque eu não aguento viver desse jeito, por isso eu preciso de alguma coisa que compense essa falta. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou procurar conexão com qualquer coisa que pareça que é algo transcendente, ou eu simplesmente desligo essa chave da minha cabeça e digo: não existe Deus. Se eu não posso ver, provar, comprovar, se não tem método científico para trazer, não existe. Eu desliguei uma chave. Mas eu continuo com as outras chaves tentando ativar. Então eu preciso dominar, porque senão eu vou ser dominado. Eu preciso pertencer, senão eu nunca vou me sentir pertencente. Eu preciso ter alguma função no mundo, senão eu me sinto cada dia mais perdido. Ou então a gente está fugindo dessa dor, a gente está em busca de algum prazer que nos compense por essa dor que nós estamos sentindo e não sabemos o que é. É essa fragmentação que gera na gente essa incapacidade de reconhecer talentos, que uma vocação é sufocada e um chamado não é ouvido. Porque eu tô tão focado em fugir dessa dor. Meu Deus, cadê minha conexão? Cadê minha referência? Cadê minha identidade perfeita? Cadê a minha autoridade, meu domínio? Eu sou tão impotente, eu não tenho mais pertencimento, eu não tenho mais função. Pronto, caiu nisso aí. Aí eu fico sentindo a dor que eu não quero sentir, só correndo dele, e eu vou buscar um prazer que me compense por essa dor que eu tanto sinto. Desde então, vivemos tentando anestesiar a dor da desconexão com Deus, buscando prazer para esconder a ausência do propósito. Não tá conseguindo ler, não, né? Então, pronto, bem aqui, ó. Pronto. E é daqui que começa a nascer o sentido de propósito, porque ela não tem a ver somente com as coisas que a gente consegue detectar, é com aquilo que a gente só consegue sentir. Pois é, o propósito ele é percebido através da dor, porque não tem mais como a gente perceber de outra forma hoje, por causa da queda. É por isso que eu disse para você que propósito não é isso que as pessoas dizem romanticamente. Vamos continuar? Propósito. A dor transformada em missão. Aqui eu te trouxe alguns exemplos. Deixa eu diminuir aqui para você enxergar. Caber. Vai caber. Pronto. Eu te trouxe alguns exemplos bíblicos, como eu te falei, mas se você tem conhecimento literário, se você tem conhecimento filosófico, se você tem conhecimento sociológico, você vai conseguir levar isso para todos os lugares. Mas preste atenção em homens como esse. Moisés. Quem não conhece a história de Moisés, né? O grande libertador do povo de Israel do Egito. Moisés era um homem que nasceu sem entender quem ele era, porque ele foi criado como príncipe com Faraó, mas ele não sabia que era judeu. Quando ele descobre que é judeu, os judeus não respeitam hebreus, tá? No período da época eram hebreus ou israelitas. Quando ele entende isso, automaticamente ele não é mais desejado nem pelo povo do qual ele nasceu, nem pelo povo do qual ele foi criado. Ele é expulso de lá e vai viver num terceiro lugar. E é nesse terceiro lugar que ele tem um encontro com o Eterno e tem um chamado para ele. Qual era? Ele tinha que libertar o povo da terra do Egito. Mas você entende que ele tinha uma dor, mas qual era o propósito? Libertar o povo, apresentar a Torá e reconectar a nação com o Eterno. Por quê? Porque apesar dele achar que o chamado dele, que era um chamado, era de libertar, quando ele liberta, através dele o Eterno dá os direcionamentos, as mitzvot do Eterno, que é para que as pessoas começassem a entender como se reconectar e fazer a vontade de Deus. Essa obra só é concluída alguns milênios depois, mas escuta comigo para que você entenda isso. Então ele teve uma dor, escutou o chamado e depois descobriu um propósito. Mas a mesma coisa acontece com José. José do Egito, já falei sobre ele aqui. Ele é vendido, completamente impotente, se torna prisioneiro, mas depois ele governa. A dor dele é muito forte. Mas depois que ele torna-se governador, ele entende o quanto ele precisou estar ali para salvar nações. Quando você olha para Josué, o homem que continuou a obra de Moisés, que quando terminou o caminho do deserto, apesar de Josué ter nascido escravo e passado toda a vida no deserto, ele é o cara que é levantado para levar o povo para finalmente fixar uma terra. Esse era o seu propósito. Quando você olha para, voltou aqui, para Gideão. Gideão, quem não escuta e nunca ouviu falar da história de Gideão, que era um homem hebreu, que estava debaixo de uma opressão tão grande por outros povos que ele estava pisando trigo no lagar, ou seja, ele estava fazendo o que tinha que fazer com trigo no lugar onde tinha que você esmagar uvas ou azeitonas. Medo, terror,
uma sensação absurda de não viver aquilo pelo qual o povo de Israel foi chamado, que é para ser bênção para todas as nações da terra, porque essa foi a palavra que eles receberam lá em Abraão, capítulo 12 de Gênesis. Em ti bendirei todas as famílias da terra, abençoarei todas as famílias da terra. Israel tinha perdido sua função. Você percebe que aqui, ó, você vê Moisés restaurando conexão, você vê José restaurando governo, você vê Josué restaurando território, você vê Gideão restaurando função. Deixa eu te falar uma coisa. Todas, tudo nas escrituras é mostrando que isso precisa ser restaurado. Tudo nas escrituras mostra que tudo que o Eterno quer de nós é restaurar a identidade através da conexão, nos devolver o domínio, nos devolver território e nos devolver função. Tudo. Todo propósito será voltado para esses pilares. Todos os propósitos serão voltados para esses pilares. Porque propósito está ligado a justamente a dor que você sentiu. E aqui eu quero ter o coração nisso. O propósito pode ser visto em um palco, mas não começa no palco. Começa na dor. É quando você para de sangrar e começa a curar. Todos esses homens tinham ferramentas, talentos, uma vocação, já estavam aplicados em alguma coisa. Moisés estava apacentando ovelhas. Josué já trabalhava dentro do Egito. José já era um grande administrador da casa do seu pai. Gideão já tinha a força e a coragem de fazer as coisas. Todos eles estavam voltados, já tinham talentos e já estavam em uma vocação. Ouviram o chamado e, depois de concluído o negócio, entenderam o propósito. Alguns deles entenderam propriamente dito durante o processo. Porque hoje você pode olhar para pessoas nos dias de hoje e dizer: nossa, o propósito daquela pessoa é muito lindo. Porque há pessoas que já entenderam isso. Já. Como eu vinha falando sempre desse mesmo nome, vou lembrar novamente. Flávio Augusto, recentemente, num podcast chamado O que Você Fez, com Caio Carneiro, em dado momento, o Caio Carneiro pergunta para ele: o que você sente que é a sua missão? E ele diz: libertar cativos. Você entende que esse cara ele ensina as pessoas a investirem, a empreenderem, a trabalharem, a venderem, a fazer isso, mas quando ele conta a história dele, de como ele saiu do bairro que ele morava, de como ele descobriu que vender dava dinheiro, de como vendendo cursos de inglês ele prosperou, se tornou diretor da empresa, abriu a própria, fez a empresa crescer, multiplicou em mais de 400 lojas, vendeu esse produto. Ele começou a olhar para o talento que ele tinha, argumentação, conexão com pessoas, boa articulação, convencimento. E ele transformou esse talento numa vocação, que era um trabalho. A vocação chamou ele para ser dono de uma empresa. Aí ele escutou um chamado, então ele se tornou dono de um grande. Só que no meio do processo, ele começou a entender que tudo isso só servia agora que ele já era um homem de muitas posses, uma família estruturada e linda, de um crescimento, goza de um certo prestígio da grande maioria das pessoas, até aqueles que não acompanham dizem: não, eu respeito ele porque ele fez dinheiro fora da internet. É um preconceito idiota, mas algumas pessoas têm. Você nota que ele volta agora e diz assim: eu quero libertar cativos. Libertar cativo não é uma linguagem meio histórica, né? É uma linguagem meio abolicionista, é uma linguagem meio espiritual. Pois é. É porque ele entendeu isso. Foi por causa disso que ele começou? Não. Mas foi isso que ele entendeu, que era o final da conversa. É quando você entende que as dores que enterraram seus talentos, as mentiras que desviaram sua vocação, as feridas que te deixaram surdo para o chamado, sempre foram permitidas por um motivo. O propósito nunca foi seu, sempre foi dele. Ele tinha um porquê que isso ia acontecer. Olha só, deixa eu subir para cá. Propósito está acima de tudo isso. Ele é o porquê que dá sentido ao como, ao que e para quem. Como eu disse para você, o propósito é quando, depois que você descobre os seus talentos, aplica ele na vocação, a vocação te leva para um chamado, que você agora é um ser inserido no geral e entende uma função. Depois de uma certa caminhada, você começa a compreender que aquilo que tu trilhou, as dificuldades, os traumas, as traições, as mentiras, os empecilhos, as sabotagens e a forma como você recrutou talento, vocação e chamado para isso, te devolvem uma cura. O resultado disso vivido cura uma dor sentida.
E aí você entende que se você ensinar isso para outras pessoas, você vai promover nas pessoas a cura percebida. E é a hora que você se rende e diz: eu jamais imaginei que era isso. Eu jamais entendi que era isso. Eu só queria ganhar dinheiro. Eu só queria passar no concurso. Eu só queria sustentar minha família. Eu só queria honrar meus pais. Eu só queria comprar meu carro. Eu só queria comprar minha moto. Eu só queria comprar minha casa. Eu só queria comprar comida. Só que você percebe que lá na frente essa coisa voltou, mexeu numa ferida que foi justamente esses impedimentos de entender talento, vocação e chamado. Você sara, e quando você sara, você diz: agora eu quero entregar isso de volta. Aí você percebe que toda essa história parecia escrita, parecia que alguém já tinha escrito esse roteiro. E aí é que você diz: nunca foi pela minha vontade. E aí vale a pena lembrar a frase que agora vocês vê até em bio: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Não tem nada a ver com sorte, sempre terá a ver com Deus. Foi para isso que eu vivi tudo aquilo. Essa frase vem no seu coração. Então foi para isso que eu vivi tudo aquilo. O propósito nasce onde você sangrou. Aqui eu preciso voltar a ser autorreferente. Eu passei a vida toda acreditando que sim, eu tinha talento de comunicação, que sim, eu conseguia conversar com pessoas, que sim, eu tinha desenvoltura. Eu sou zero envergonhado para conversar, zero envergonhado para conversar, zero envergonhado para falar em público. Sou curioso pelo comportamento humano. Amo ler. Já devo ter lido entre 600 e 700 livros. Já fiz muitos cursos, muitas formações, já fiz muitas coisas. Amo fazer comparações e associações. Sou apaixonado por isso. Percebo com muita clareza essa dor nas pessoas. Eu faço algo muito bem feito. Eu faço transferência de domínio. Uma coisa que eu domino, eu consigo transferir para você, para que você entenda com clareza. E eu entendi isso relativamente cedo, mas todas essas fragmentações, essa falta de identidade, essa desconexão com o eterno, essa impotência diante de algo que me dominava, essa falta de sensação de pertencimento, principalmente na minha estrutura familiar, essa falta de função no mundo, me fez tentar tantas coisas diferentes, que o único momento que eu me senti bem, como eu disse no começo, foi quando eu comecei a ministrar a vida de outras pessoas. Mas na minha ideia religiosa, é que isso só funcionava para dentro de igreja. Você tinha que ser um cristão evangélico para eu poder te ensinar alguma coisa. E especificamente das denominações que eu fiz parte ou de que eu tinha aliança e ministrava, mesmo fazendo parte de outra. Quando eu deixei de estar à frente disso, e já vai fazer quase 10 anos, eu me desconectei. Aí foi quando eu tentei ser qualquer outra coisa em que os meus primeiros talentos pudessem me ajudar. Então eu tentei ser gerente de marketing numa empresa aqui, fui chamado para ser o comercial, pensei em fazer isso, não funcionou. Tentei trabalhar com programação, não funcionou. Confesso que isso foi uma aventura, porque eu tenho um pouco de lógica, mas é uma lógica de conhecimento humano, mas não daquilo. Fiz uns trabalhos de design porque eu tenho um critério para isso, faço bem feito, mas eu não comunico com gente. Só que tudo isso me levou a uma crise existencial. E uma das maiores queixas que eu tinha para todo sempre era isso. Quem chegava perto de mim dizia: eu sinto falta de um mentor, de um líder, sinto falta de um pai. Eu não tenho um aconselhamento de pai. Eu não sinto direcionamento de pai. Eu sou um homem que tentou se fazer por conta própria e só deu erro. Eu errei demais. E nos últimos 3 anos eu mergulhei para entender como é que uma pessoa que tinha certos talentos, reconhecida e elogiada por outros, muitas vezes elogiada no trabalho, cheguei a ser premiado dentro da área de design, a equipe, né? A equipe toda foi premiada. E eu ficava: o que é que acontece comigo? E foi onde eu entendi que aonde mais sangrava em mim, a ausência da identidade, a necessidade de aprovação constante, a necessidade de validação, a necessidade de uma palavra de encorajamento, a necessidade de que alguém me dissesse quem eu era, que alguém me mostrasse qual o modelo, que alguém me tirasse dessa sensação de incapacidade, de impotência, que alguém me mostrasse que eu pertencia a alguma coisa, já que agora eu não pertencia mais a nenhuma denominação. Como é que eu fazia?
Qual é a minha função no final das contas? Será que tudo isso foi perdido? Aí eu fiz mais uns 3 tipos de imersões, até que eu encontrei um cara. E esse cara, ele tinha uma metodologia interessante. Ele fazia você se questionar sobre várias coisas e montar uma espécie de método próprio. E ele fazia isso tão bem feito que ele foi guiando a gente por uns 3 dias. E aí você vai colocando lá as dores que você percebe, e aí você vai colocando lá o que você quer com isso, qual é o resultado que você deseja e quais ferramentas você já utilizou ou utiliza para te ajudar nisso. Depois que eu terminava, ele dizia: agora mapeie qual dessas áreas, que eram 9 pilares, você mais tem busca. E aí você não tem noção. A parte sobre identidade era 3 vezes maior do que a área financeira, e financeiramente eu estava, ainda estou quebrado. Quebrado. E foi ali que começou a rebuscar. Eu digo: é isso. Eu vivo uma necessidade de pai absurda, trato meus líderes como se fossem meus pais, transfiro responsabilidade, desenvolvo dependência emocional, vivo como se não tivesse orientação, ando perdido como se eu não tivesse nenhum tipo de potência ou potencialidade ou domínio sobre nada. Eu não tenho sensação de pertencimento, vivo completamente sem função. E foi quando eu voltei para isso e lendo a palavra do Eterno, era como se o Eterno estivesse dizendo: tá vendo? Aconteceu. Eu não queria que você vivesse dessa forma. Eu não queria que você tivesse essa estrutura familiar como foi. Eu não queria que você tivesse passado pelas violências que você passou. Eu não queria. Mas desde a queda do homem, vocês não voltam mais para o jardim. Só que agora você entendeu o que é que eu quero que você fale. Eu quero que você semeie identidade. E aí voltou nos últimos 11 meses a minha busca por entender o que é identidade. Para mim, eu entendi. Como é que eu mostro isso para os outros? E hoje eu posso lhe dizer que eu entendi o meu propósito, mas eu não vivo dentro dele hoje, porque ele é o que me faz apontar para o futuro. Meus talentos me revelou meu passado. Minha vocação e um chamado, aquilo que eu faço, me mostra meu presente, mas o propósito é o que me leva, me transiciona para o futuro. Então tudo que eu quero hoje, te ajudando nisso aqui, é que você desenvolva a sua identidade, porque quando você entender sobre identidade, você vai precisar mais de validação, de aprovação, de tapinha no ombro, de elogio. Você vai parar de se preocupar com a sua reputação e vai começar a se preocupar com o seu fruto. Porque você sabe qual é o seu talento, qual é a sua vocação. E você vai viver isso até você atender um chamado, até você entender o seu propósito. É tudo o que você precisa agora. Não precisa de nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Para você encontrar sua função no mundo, começa por aí. Porque o propósito é justamente a dor que será curada no processo. E ela vai apontar por um caminho específico. Há quem fale dos ministros sobre reino de Deus, há quem fale sobre redenção, há quem fale sobre salvação, há quem fale, fora desse ambiente eclesiástico, sobre finanças, há quem fale sobre restauração de casamento, saúde emocional, saúde física, há quem fale sobre esses assuntos. E todos eles, em algum momento, vão apontar para um lugar, que é onde a pessoa que fala o assunto é ferida. Quando você vê alguém muito bem sucedido naquilo que faz, entenda, aquilo dali foi uma dor. Uma dor que precisa ser curada para que ele entenda seu propósito. Foi um lugar que ele sangrou. Reavalie o que eu estou falando agora e a partir de hoje escute pessoas bem-sucedidas e veja o que elas estão falando. Perceba isso que eu estou dizendo. Pegue alguém que tem uma mensagem focada em um assunto e perceba se aquilo dali não curou ele primeiro. Se aquilo dali só não aconteceu porque ele passou pelas dores que passou e forjou o talento, a vocação e o chamado dele para que ele fizesse aquilo. Você vai compreender com mais clareza agora que a maioria das vezes que pessoas falam sobre propósito, na verdade estão falando sobre missão, objetivo, meta. Porque o propósito ele só é compreendido quando algo internamente é curado. Quando a ideia interna é curada. Quando você realinha quem é você na sua identidade. E você cura aquilo que foi ferido. Aí você entende. Ali está um propósito. E eu sei que hoje o meu é fazer com que você viva a sua identidade, é restaurar a sua identidade. Eu não vou ter o poder de eu fazer isso, mas eu vou te ensinar caminhos para que você viva isso. Acredite.
Se você em algum momento já encontrou talento, vocação, chamado e você quer entender, olha para esse aqui que eu anotei para você. Qual dor te moldou? O que em mim foi curado e hoje está em cura? Em que área sou procurado pelas pessoas sem eu mesmo me forçar? Que fruto o mundo tem colhido de mim, mesmo nos meus dias difíceis? Você vai começar a entender a questão de propósito. Mas acima de tudo, eu quero que você entenda isso aqui. Quando você entender seu propósito, você não precisa provar nada, não vai buscar validação, não precisa mais fugir da dor nem correr para o prazer. Você apenas vive como uma resposta. Eu estou aqui com você agora, falando, conversando, batendo papo, porque eu acredito que mesmo que ainda meio truncado nesse retorno para o YouTube, mesmo ainda meio travado por alguns aspectos, atropelando palavras e com dificuldade de raciocínio, eu estou aqui começando novamente. Eu respondi uma pessoa que começou a seguir recentemente quando ela falou sobre os sonhos dela e como para ela estava sendo difícil depois de 47 anos compreender a complicação que era agora, parece tarde demais. Hoje é dia 17, é meu aniversário. Hoje estou fazendo 44 anos e eu estou recomeçando aqui, porque eu sei que eu tenho talento. O que eu estou fazendo com você aqui é uma vocação. Eu estou atendendo a um chamado que eu já percebi qual é. Mas como eu disse que nada aqui é meu cartesiano, que as coisas às vezes vão se confundindo, eu sangrei muito na falta de identidade. E eu sei que é isso que eu tenho que trazer para você. Eu sei que é isso. Para completar isso aqui, eu preciso te dizer duas coisas importantes. Primeiro, voltado diretamente a você. Calma, fica tranquilo. Você não precisa de um propósito para se mover. Você entendeu isso? Você não precisa. Você precisa primeiro reconhecer seus talentos, mover novamente nessa paixão, perceber as dores, encontrar uma vocação. É só o que você precisa agora. Não romantiza. Eu te dei um fundamento, não te dei o fundamento, não te expliquei no passo a passo. Vão ser 4 horas de aula. Eu te expliquei. Não fica romantizando. Compreende a essência disso, mas entende também. Você só precisa começar. Mapeia os teus talentos. Coloca isso numa vocação. Porque isso já vai mudar completamente sua vida. Uma vez vivido isso, você vai atender um chamado. E ele vai te apontar para o teu propósito. Já estou sentindo o chamado, Márcio. Então volta, mapeia os talentos, direciona numa vocação, que aí você vai atender melhor o seu chamado. Márcio, por incrível que pareça, eu já entendo o meu propósito de vida. Então volta, mapeia os talentos, joga para uma vocação, vive o teu chamado e seja o seu propósito de vida. Mas tudo vai sim. Então fica tranquilo. Você só precisa entender seus talentos e jogar ele para uma vocação e tudo já vai ser muito melhor. Como é que eu faço isso, Márcio? Eu tenho algumas limitações, alguma dificuldade. Continue me acompanhando. Eu vou continuar trazendo o máximo que eu tiver de conhecimento, eu não vou segurar nada. Eu vou entregar para você tudo que eu entrego para quem eu faço atendimento online. Eu vou entregar tudo. Tudo. Eu não vou te. Ó, eu não vou te guardar nada. Não vai ter aquela coisa secreta que eu guardo para os alunos. Não vai ter. Aqui eu vou te entregar tudo. Quem estiver comigo vai ter algo específico, porque eu vou olhar o seu caso e eu vou falar especificamente. Quem tiver no coletivo vai ter específico, porque eu vou estar atendendo e respondendo a perguntas específicas. Aqui eu não tenho como fazer isso, mas eu tenho como te entregar tudo. E que o Eterno te ilumine com entendimento, para que você possa viver onde você está e já possa modificar a sua forma de viver. Mas como eu disse para você, eu creio na palavra do Eterno. E eu quero deixar isso aqui para você. Pensa nisso aqui agora. Tudo que nós perdemos já foi restaurado. Jesus, Yeshua, nos trouxe isso. Ele já nos devolveu a conexão do Pai. Quem me vê, vê o Pai. E ele respondeu isso a Tomé. Quem me vê, vê o Pai. Ele já nos devolveu essa conexão no sacrifício da cruz. Ele rasgou o véu e nos devolveu o acesso. Nós voltamos a ter conexão com esse Pai amoroso, grandioso. Não é Ele responsável pelas nossas dores. Nós somos. Por quê? Porque perdemos a conexão e perdemos o domínio. Mas ele nos devolve o domínio também, como ele disse, eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ele nos devolveu a autoridade.
Ele nos devolveu o território quando ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e eu vos dou. E eu vos dou. Nós voltamos nisso, mas não foi somente espiritual, foi emocional, foi físico. Nós voltamos a ter pertencimento ao corpo do Cristo vivo. E ele nos devolveu a função, de pregar o evangelho. Eu sei que eu estou aqui, não estou pregando para você, mas eu preciso deixar claro para você que quando eu ensino você a ter identidade, eu te aproximo mais do eterno. Porque uma coisa que eu quero que você guarde, eu vou dar um zoom aqui para você guardar. Propósito é quando o mundo olha para você e entende algo sobre Deus que não entenderia de outra forma. Isso é uma coisa linda sobre o propósito. Quando a cura que foi promovida na sua vida revela Deus, não porque você fala, não porque você prega, não porque você ensina, mas porque as pessoas veem em você algo que não veria de outra forma, senão pela sua cura. E é isso que eu queria que você guardasse no seu coração. Agora que já entendemos o que é vocação, o que é talento, vocação chamada de propósito, a gente vai falar sobre muitas outras coisas. Em algum outro momento eu vou trazer mais aulas para você, não somente sobre esse assunto, mas sobre outros, mas eu queria que a gente partisse desse ponto, porque eu vou falar muito sobre como estruturar esse talento, essa vocação daqui para frente, porque o chamado é seu como eterno, o propósito é dele para você. O chamado é seu como eterno e o propósito é dele para com você. Mas por hoje, eu queria ficar por aqui com você e eu estou muito feliz de ter entregado essas 4 aulas. Lembre-se, sem identidade você é tudo. Até bem-sucedido. Sem identidade você é tudo, menos quem você precisa ser. Um beijo no seu coração e nos vemos na próxima aula.